Olá a todos, hoje é dia 19 de dezembro de 2018. Eu estou aqui fazendo um vídeo extraordinário porque as notícias são tristes. E para variar, notícias do Supremo Tribunal Federal. Agora há pouco, não faz aí 2 horas, o ministro Marco Aurélio Mello concedeu, aceitou uma ação judicial do PCdoB que, na prática, precisa ler a sentença direitinho, mas qual que era a reivindicação do PCdoB? Garantir a interpretação que havia da Constituição de que você só poderia ser preso se julgado em última instância, no Superior Tribunal de Justiça. Mas vamos lembrar que em 2016, o Supremo Tribunal Federal, no seu plenário, havia votado de que, a partir do julgamento em segunda instância, o preso já poderia cumprir a pena. Tá? E é isso que aconteceu. Só que alguns ministros do Supremo, particularmente Gilmar Mendes, Marco Aurélio, etc., quando perceberam que esta medida estava colocando em risco os seus apadrinhados, eles começaram a tentar reverter. Então, essa medida do Marco Aurélio, na prática, pode colocar, por exemplo, o Lula em liberdade. Pode colocar praticamente todos os presos da Operação Lava Jato em liberdade. Tá certo? Então o que o Marco Aurélio está fazendo na prática é, por uma via indireta, tentando garantir a liberdade do Lula. Com um detalhe importante, ele não está fazendo isso diretamente, mas na medida em que ele determina que todos os presos em segunda instância, com algumas pequenas exceções, mas que todos os presos em segunda instância possam estar livres até o julgamento em terceira instância, que a gente sabe que é um julgamento que demora muito tempo, significa na prática pô-los em liberdade. E por que o Marco Aurélio escolheu hoje para conceder essa decisão favorável, que foi impetrada pelo PCdoB? Porque hoje é o último dia de trabalho da Justiça. A partir de amanhã eles entram em recesso. E o Supremo Tribunal Federal só volta do recesso no início de fevereiro. Ou seja, foi tudo armado. Então ele, no último dia, garante essa medida, porque agora, prontamente, vejam que já estava tudo armado, prontamente os advogados do Lula já pediram a libertação dele, e aí o Supremo sai de recesso e aí fica muito mais difícil reverter. Tá? Bom, é claro que essa medida ela não tem aplicação legal, ela vai depender dos ministros, dos juízes de segunda instância. Tá? Então vamos acompanhar, mas é uma medida que coloca juridicamente a possibilidade dessa libertação. Tá? E aí não tenham dúvida, eu já venho dizendo isso há muito tempo. O Supremo Tribunal Federal é a fonte da instabilidade política do nosso país. Os ministros do Supremo Tribunal Federal são inimigos do Brasil. E eu vou dar mais 2 exemplos para vocês. Hoje mesmo, o ministro Lewandowski, que popularmente é conhecido como Petralovski, esse mesmo ministro que mandou prender um passageiro de um voo porque o passageiro disse que tinha vergonha do Supremo. Ele se sentiu ofendido e deu a sua carteirada, mandou prender um passageiro de voo, que por acaso era um advogado. Mas podia ser um professor, podia ser um funcionário público, podia ser um aposentado, não importa. Esse mesmo Lewandowski, ele concedeu uma liminar aos sindicatos dos funcionários federais, determinando que o governo pague a reajuste salarial em 2019. Tá? Por quê? Veja, o Brasil está numa situação com as suas contas públicas em frangalhos. O orçamento para o próximo ano estabelece um déficit das contas do governo da ordem de 130 bilhões aproximadamente.
Se essa liminar for aplicada, significa um aumento desse déficit de mais de 4,5 bilhões de reais. Ora, simplesmente esse ministro, o que ele está fazendo? Ele está tentando inviabilizar o futuro governo do Bolsonaro. E o Supremo, prestem atenção no que eu vou dizer, o Supremo Tribunal Federal vai fazer de tudo para inviabilizar o novo governo. Existe uma disputa no nosso país entre aqueles que querem construir uma nação verdadeiramente democrática, onde todos se submetam à lei, e aqueles que querem manter o Brasil como está, onde você tem uma casta de políticos e altos funcionários públicos que se apropriaram desse país e fazem dele o que bem entende, enquanto nós, cidadãos comuns, pagadores de impostos, sustentamos essa casta de privilegiados. Essa é a disputa, tá? A corrupção é a expressão disso, mas essa é a verdadeira disputa. Para não dizer que eu estou exagerando, vocês se lembram, eu cheguei a comentar, não me lembro agora o dia, de que havia uma espécie de chantagem que o Supremo Tribunal Federal estava fazendo contra o governo Temer, porque o Supremo se deu um alto aumento salarial, né, o seu salário ia de 33 mil para aproximadamente 39 mil reais. É claro que isso tem um efeito em cascata, porque o salário dos outros juízes, né, da estrutura judiciária, eles são contados uma espécie de percentual do que ganha o ministro do Supremo, que é o teto do funcionalismo público. O que acontece? O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, outro indicado pelo PT, ele estabeleceu um acordo com o governo. Ele disse o seguinte: olha, garantimos o aumento salarial do Supremo e em troca nós acabamos com a famigerado auxílio moradia, né? Que é uma vergonha também, né? Imagine, você foi convocado para trabalhar em todo lugar. Um trabalhador comum vai trabalhar e tem que se virar para conseguir sua moradia. Não faz sentido um privilégio desse nível para um país como o nosso. Perfeito. Então o Temer acatou o aumento e o Supremo recuou, né, determinou que não havia mais nenhum tipo de auxílio moradia. Ato contínuo, ontem o Conselho Nacional de Justiça determinou a volta do auxílio moradia. É claro, não tão abrangente como você tinha o auxílio moradia anteriormente, mas a gente sabe que essas coisas são muito complicadas. De repente vai ter um juiz lá que vai pedir o direito também, porque ele acha que tem, outro vai pedir também, e daqui a pouco volta tudo a mesma coisa. Tá? É por isso que eu digo, existe uma casta burocrática que tomou posse desse país. E essa casta burocrática se chama servidores públicos. Seja no judiciário, particularmente no judiciário, né? Porque é onde você tem menos condições de atuar. Mas é o judiciário, é o executivo, é o legislativo. São os grandes funcionários que ganham muito dinheiro às custas da população trabalhadora que paga os impostos. Tá? Então a situação é muito grave, principalmente essa decisão do Marco Aurélio, que pode efetivamente colocar o Lula em liberdade. Vamos esperar que os juízes de segunda instância, os juízes que são responsáveis pela aplicação da pena efetivamente, tenham patriotismo, porque é disso que se trata, de patriotismo, e mantenham a prisão do Lula. Tá? Porque como não é uma decisão de aplicação imediata, porque teria que mudar a decisão, o entendimento no plenário do Supremo, ela pode acontecer a libertação do Lula? Pode, mas também pode ser que um juiz o juiz responsável pelo cumprimento da pena, ele simplesmente não aceite e negue. Até porque como o Supremo vai entrar de recesso, fica muito difícil o próprio Marco Aurélio rever a situação. Mas de qualquer maneira, a situação é muito grave e insisto, o Supremo é o grande inimigo da nação. Os ministros do Supremo Tribunal Federal são inimigos do Brasil. Isso tem que ficar claro e nós não podemos ficar calados.
Alguns setores da sociedade estão se mobilizando. O MBL chamou uma manifestação para as 5 horas da tarde hoje, em frente ao Supremo, lá em Brasília, mas como essa decisão foi tomada agora, boa parte das pessoas estão já em clima aí de fim de ano, né? Essa coisa toda, então a mobilização já vai ser um pouco complicada. Tá? Mas é preciso ficar claro isso. Tá? Eu, inclusive, na minha página do Facebook, no Twitter, inclusive em referência ao advogado que foi preso pelo Lewandowski, né? Eu lancei ali uma hashtag "Eu tenho vergonha do STF", tá? Porque realmente o Supremo Tribunal Federal é inimigo da nação, é a fonte de instabilidade política do nosso país. Tá? É um vídeo rapidinho que eu queria colocar para vocês, porque a situação é muito grave. Vamos acompanhar os desdobramentos das próximas horas, talvez, e nos próximos dias. Tá certo? Um forte abraço a todos. Se vocês gostaram do vídeo, deixem aí um like, se inscrevam no canal, deixem seus comentários e nos vemos aí no próximo vídeo. Tá? Um forte abraço a todos e até mais.